pela Vera Ribas, que vai conduzir a doutrinária da noite de hoje. Ela é trabalhadora lá do Lar de Joaquina, né, dona Vera? Uhum. Já há algum tempo, e já esteve aqui com a gente uma vez, então está pela segunda vez. Fique à vontade. Boa noite a todos, a todas. Consegue me ouvir? Sim. Eu não estou acostumada com esse delicado enfeite aqui. Agradeço o acolhimento da casa, dos trabalhadores, agradeço o convite. Primeiro a gente agradece sempre a Deus, né? Sempre, sempre. A equipe espiritual que com tanto desvelo, com um impecável trabalho, com dedicação, prepara uma ambiência tão acolhedora, tão harmoniosa, a fim de que quando a gente chegar na casa espírita, a gente já seja envolvido por esses eflúvios de paz, de serenidade e de harmonia, para que a gente consiga realmente, ao sair do ambiente, levar essa paz conosco. Eu me sinto feliz e novamente eu digo para vocês, muito grata a Deus com essa oportunidade. E eu espero, com a ajuda de todos, que eu possa trazer, através desse conteúdo, que é também e justamente da doutrina espírita, um material de reflexão, de introspecção e, quem sabe, depende do livre-arbítrio de cada um de nós, uma provável possível mudança. A nossa contribuição hoje abarca o autoconhecimento e a autotransformação. E as minhas fontes de consulta são o Livro dos Espíritos, o capítulo 12, a questão 919A, que trata da perfeição moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, e essa obra aqui, o capítulo 1, Jesus, a inspiração das relações luminosas, de Hermance Dufour. Não é só hoje que eu bebo água assim, estou sempre com uma garrafinha d'água. Então, iniciando esse propósito reflexivo, conhecer-se é a primeira via de acesso para a gente conseguir estabelecer dentro da gente um acordo de paz interior. Então eu perguntando para mim e para cada um de nós que estamos aqui, os espíritos que nos acompanham, você sente amor por você mesmo? Você sente amor por você mesma? Sentir, não é dizer eu me amo, eu me enfeito, eu me gosto. Consegue sentir amor por si mesmo, por si mesma? Então, nessa introspecção, o autoconhecimento vem a ser, e o autodescobrimento, uma via de acesso para que a gente consiga fazer um acordo de paz com a nossa sombra. Que a nossa sombra são os aspectos obscuros da nossa personalidade. Aquilo que a gente não mostra, aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente oculta, aquilo que a gente não consegue ser autenticamente a gente. Então a sombra é aquele lugar da nossa personalidade que ainda está lá no inconsciente, porque a gente ainda tem muita dificuldade de ser verdadeiro, de ser autêntico, de ser honesto, sem agredir o outro, de forma que a nossa linguagem seja verdadeira, seja calma, seja ética, e que a nossa forma de falar e de agir traduza realmente o espírito, aquele conteúdo que tem no nosso espírito. Então, Santo Agostinho, é aqui. Foi perguntado, na questão 919, Kardec perguntou sobre como a gente pode alcançar a perfeição moral, né? E uma das formas é aquela frase socrática, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas como chegar a esse autoconhecimento? Como
de que forma que isso é tão delicado, é tão frágil, e haja vista que a gente passa um bom tempo da nossa vida fugindo de nós mesmos, arranjando desculpas, vitimizando, projetando a responsabilidade para o outro, se vitimizando, entre outras formas do comportamento humano. E Santo Agostinho responde, né, que é essa busca, né, foi respondido, conhece-te a ti mesmo, mas como? Justamente isso é que é o mais difícil. De que forma? E aí Santo Agostinho, válido até hoje esse conhecimento, nos clarifica que o conselho dele chegava no final do dia, à noite, suponha-se que antes de dormir, porque ele era ocupadíssimo, fazia a revista do dia dele. O que ele tinha feito durante o dia, consultava a própria consciência, se ele tinha magoado alguém, se ele tinha faltado com algum dever, se ele não tinha cumprido algum dever, se ninguém tinha motivo para dele se queixar. E ele mesmo, né, responde, foi assim que ele, se auto-observando, analisou o que nele mesmo precisava ser modificado. Reforma que hoje é uma mudança de comportamento, né? Mudança de atitude. Então, existem dois processos que podem nos ajudar nesse autoconhecimento e nessa transformação. A atenção plena, segundo Irmãs de Fo, no capítulo 1 e 12 também, que é essa arte de observar-se incansavelmente, se autoanalisar, curvar-se para si próprio, diante das ações e das reações que a gente tem frente ao próximo, né? Por que eu agi dessa forma com essa pessoa? Por que eu gritei com meu filho? Por que eu fui áspero com a minha companheira? Por que eu não tive paciência agora? Essa autoanálise contínua, constante. Essa atenção plena é um movimento que vai fazendo essa disposição de melhora. Então, de se observar, de se autoanalisar. E na vida que a gente leva atualmente, com tanta pressa, né, com tanta pressão, tudo tem que ser muito rápido, tem que responder o WhatsApp rápido, tem que fazer tudo ligeiro. Quem é que está disposto realmente a olhar e se autoanalisar para descobrir o que a gente precisa realmente mudar para ser feliz, para viver melhor, para viver mais leve e fazer muito mais coisas, sentindo o prazer e a alegria de viver. E essa disposição de melhora, né? O outro passo dessa mudança proposta na filosofia budista, que tem a ver com o movimento, com o nosso conhecimento na doutrina espírita, é essa interiorização, essa investigação sempre constante da gente para admitir para si mesmo aquilo que sente. É o ato de enfrentar o mundo interior e admitir para si os seus sentimentos. E que é mais fácil projetar no outro, no sistema, em alguém, ou num aparato, ou numa tecnologia, aquilo que eu não estou conseguindo lidar naquele momento. Então, até por vezes assumir uma posição de vitimização, ou projetar no outro, mas não assumir. Por exemplo, que eu tenho inveja do meu colega de trabalho na casa espírita, que eu tenho ciúme de alguém na família, que o brilho do outro, que a oratória do outro me incomoda, que aquela pessoa fala demais, que aquele trabalhador deveria estar trabalhando tanto na casa espírita quanto eu. Esses comportamentos que a gente estuda anos e anos na doutrina espírita e nem sempre a gente consegue ser o que a gente estuda. Partir da reflexão, da atitude, do achar bonito e demonstrar em atos e atitudes esse comportamento. E assumir, eu sinto raiva agora, não concordo com o que essa pessoa falou e admitir para si mesmo. Eu senti raiva, não quis dizer, não soube dizer, não soube ter uma conduta ajustada à natureza das agressões que eu me senti
e porque eu estava com medo que me achasse que eu era obsediada, por exemplo, por falar o meu pensamento, por emitir a minha opinião em determinado momento, em determinada circunstância, sendo que o Cristo foi autêntico, um exemplo de autenticidade, de individualidade. Estamos distante de Jesus, né? Mas o caminho é contínuo, é constante. Enquanto a gente ficar negando os próprios sentimentos, as próprias sensações, nós estamos fugindo de nós mesmos. Porque quanto mais a gente se aceitar, o caminho não é tão doloroso para esse conhecimento. Eu, por exemplo, digo para vocês, eu não gosto que mandem em mim. Não gosto. E não gosto de cobrança. Não gosto de cobrança. Se me derem uma tarefa, confia em mim que eu vou me esforçar e fazer o máximo. Se acontecer alguma coisa, eu aviso para não deixar ninguém na mão. E eu assumo isso para mim. Eu assumo. E estou procurando me modificar para melhor. Sempre. Então, essas reações, nessa tarefa desse autoconhecimento, desse autodescobrimento, é ouvir Deus dentro do nosso coração. É ouvir Deus, porque a atenção plena é essa vigília, né? A vigilância do famoso orai e vigiai. E a interiorização é aquela investigação do mundo interno, do meu mundo íntimo. Por que eu estou sentindo raiva dessa pessoa agora? E depois a gente ainda fala, nunca me fez nada, não fez nada, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu não vou, nunca me fez nada. Mas o que não está resolvido em mim para aquele jeito da pessoa falar, aquela atitude, aquele movimento me trazer tanto desconforto assim? O que isso está causando em mim? Por que eu estou me sentindo assim agora? E se a gente sabe, nós que somos espíritas, nos dizemos espíritas, que Deus, a voz de Deus está na nossa consciência, qual é a nossa maior dificuldade em ouvir e sentir Deus dentro de nós? Por isso que essa dor do crescimento, ela precisa trazer um crescimento e não um martírio, não um sofrimento adicional. O autoconhecimento, nesse sentido da perspectiva da autora espiritual Hermance de Faux, que ela, quando começou com essa obra em ano de 2000, e várias outras obras vêm acompanhando, na perspectiva dela, essa mudança de comportamento para nós, ela previu para 50 anos. Então a gente tem uma boa caminhada pela frente. Então, no momento que a gente procura saber mais sobre a gente, as imperfeições, sondar as necessidades mais profundas, a gente também precisa desenvolver esse cuidado, assim. Hoje eu não consegui ter um comportamento mais calmo, mais tranquilo nessa reunião que teve hoje, vamos supor, na casa espírita, no meu local de trabalho, com a minha família. Eu admito para mim que eu poderia ter um pouco mais de calma, que eu não esperei a minha filha completar o que ela falava, que eu entendi que naquele momento de reunião em família, a minha voz, o meu pensamento era o mais importante. Quem disse isso? Onde é que está escrito na obra de Kardec, no Espiritismo? Então, assumir para a gente. Eu fui impaciente, eu senti raiva, eu senti ciúme daquela pessoa que chegou lá e começou a conversar contigo na casa espírita, nem ter conhecido. Onde é que tu conhece? Aquelas cobranças, aqueles comportamentos que a gente tem e que nós gastamos muito mais fluido vital tentando disfarçar, fingir o que a gente não é, do que se formos autênticos, verdadeiros, honestos, mas com jeito. Então, esse cuidado precisa ser feito com amor, com respeito, que a gente não consegue ainda ser, porque as nossas imperfeições, de todos nós, minha em primeiro lugar, dos espíritos que estão aqui, são milenares. São milenares. Lá no Livro dos Espíritos a gente aprende, se a gente estivesse num mundo melhor, fôssemos melhor, não estaríamos nesse planeta que ainda é de provas e expiações. Ainda é. Nesse rumo da transição.
Então, admitir para a gente mesmo. Eu preciso de um tempo, eu não entendi o que é amar ao próximo, eu ainda não entendi como é que eu vou amar ao próximo se eu não concordo com o que foi falado agora e eu não tenho coragem para dizer que eu penso diferente. Que amor ao próximo é esse? Se eu não estou conseguindo ter esse acolhimento amoroso, que eu estou sentindo raiva nesse momento, que existem essas limitações, mas que amanhã o meu esforço vai ser um pouco maior, um pouco melhor, para administrar, gerenciar melhor a minha raiva. Então, acolher para a gente que cada um consegue aplicar as leis de Deus de acordo com a interpretação, do jeito que entendeu que ela é para todos nós, mas cada espírito vai interpretar e aplicar do jeito que consegue, nem mais e nem menos. E nós sabemos que o esforço, a cada dia, ele deve ser crescente. Acolher que a gente está longe, estamos longe da perfeição. E o caminho é contínuo. O caminho pelo autoconhecimento, nessa perspectiva de irmã, se amplificando a doutrina espírita, para quem tem mais interesse em continuar estudando essas obras assim, acompanhando umas juntos com as outras, o autoconhecimento, esse autoquestionamento, né? Que duvidar do próprio valor pessoal, né? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? É algo que distancia muito mais do progresso desse processo de transformação, que gera dores emocionais, vem a ser a dor do martírio. Na psicologia, a gente aprende esse processo de negação, de se diminuir, como sabotagem. Você está se auto-sabotando, né? Para mim está difícil, eu não sei se eu vou conseguir, mas tentou, procurou recursos, procurou estratégias, pelo menos vamos tentar. Então, quando você duvida do seu valor pessoal, o nosso espírito o espírito vai estar vibrando naquela frequência da dúvida. E como a gente sabe pela física quântica, tudo é energia, tudo é vibração. Então, se você está vibrando na dúvida de si mesmo, de se auto-amar, de se auto-valorizar, essa frequência vai encontrar uma ressonância com quem está no entorno. Só que a gente esquece de lembrar que começou em mim. Então, não é aquela afirmativa assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Bom, Deus nos ama infinitamente. Se nós somos criados à semelhança de Deus, temos todo esse potencial, esse manancial de virtudes, de qualidades, daquele patrimônio que a gente trouxe de vida interior, por que duvidar tanto de si mesmo? Por que se desmerecer? Por que se sentir diminuído? Qual é a dificuldade em receber um elogio quando sincero? Porque espírita tem disso, me desculpe eu dizer. Você dá um elogio e a pessoa, não, imagina, né? Ah, como você tá bacana, né? Ficou bonito o teu cabelo, que classe, né? Ah, imagina, mas não ficou bem o que eu queria. Você sempre tem uma outra, um demérito, né? Ah, mas não era assim que eu queria, mas eu não perdi todo o peso que eu queria. Mas não é isso que eu... Se é sincero e você lutou para conquistar, para conseguir, para merecer, por que não agradecer? Obrigada. Porque você sabe o teu esforço que fez para chegar naquele processo, ali naquele resultado. Então, esse processo de transformação, ele é delicado, ele é doloroso, sim. Porque exige que a gente se acolha com muito respeito. Que a gente tem como investir e que o patrimônio de Deus está todo aqui dentro de nós. Nós somos co-criadores, todos nós. Então, no autoconhecimento vai descobrindo essa realidade mais profunda. Mais profunda. E aí precisa, sim, esse cuidado. Esse cuidado, né? Por que está duvidando de si mesmo? Por que coloca sempre a dificuldade antes? Por que é tudo tão complicado? Tem que ser assim? Não.
A providência divina nos corrige amando e nos dá infinitas possibilidades de autotransformação e de mudança sempre melhor. As dificuldades quem coloca no caminho somos nós mesmos. Então, no momento que a gente vai descobrindo ao nosso respeito, pode haver essa oscilação, né, desse desacreditar. Acontece que Deus nos prevê pela evolução para a luz e para a felicidade. Então, no momento que essa fé, que essa força, essa vontade for determinada, o espírito ele já vai fazendo um caminho para alcançar o seu objetivo. Ele já traça mentalmente, no pensamento, aquela via de acesso para chegar até lá. Com quem precisa falar, quais os recursos que precisa, qual é a primeira iniciativa. Ele vai já programando mentalmente para concretizar. E como o universo atende o que é do coração, o que a gente busca por bem da humanidade, acontece. Não é tão fácil assim, porque a gente ainda não sabe usar o amor com amor e o pensamento com inteligência, bondade, as funções superiores da consciência, segundo o Jung, que é o pensamento, sentimento, a sensação e a intuição. Isso é o patrimônio do espírito, todos nós temos. Então, somente as atitudes de afeto com as sombras e limitações nos vão motivar para o bem e para a luz. Sabendo que ainda não consigo chegar nesse patamar, como alguém que já estuda e vivencia a doutrina espírita há 40, 50 anos, vamos trazer como exemplo Divaldo Franco ou Chico Xavier, que continua investindo em todos nós, porque eles também começaram antes, a história deles também é diferente. Allan Kardec é um espírito que, desde os primeiros séculos ali, antes de sacerdote druida, ele tem uma história nos séculos 2 a 5 ali. É um espírito que já estava comprometido com a Terra. Só que nós estamos aqui hoje e nós temos o nosso esforço, o nosso querer, a nossa vontade para cada um fazer o melhor que consegue, pode dar conta dia após dia. E até a consciência de Deus em nós. Então existem as limitações, um motivo a renovação sempre para o bem e para a luz. Acho que eu passei. É esse aqui. A autotransformação mesmo é um processo bem mais delicado, né? Porque aí a gente, no autoconhecimento, no autodescobrimento, o espírito a gente descobre mesmo que não sou quem eu penso que sou. Vai desconstruindo a ilusão. E na autotransformação, se apropriando do conhecimento do Evangelho, das parábolas de Jesus, de todas as passagens que o Cristo viveu e exemplificou na Terra, aplicou e desenvolveu, vai aplicando. É a aplicação, é a prática, né? Como a gente aprende na doutrina espírita, é bonito, o estudo, a reflexão, o difícil é a prática. Porque aí quando a gente realmente sente, identifica, que vibra na frequência de Deus, que eu preciso ter uma atitude de amorosidade, de respeito comigo, de entender as minhas limitações, minhas dificuldades e investir mais, eu consigo identificar e aplicar o que é realmente amar ao próximo como a mim mesmo. E quem é o próximo, né? Aplica, vive o conhecimento da doutrina espírita. E é mais delicado, é mais sutil, mas é o esforço e a mudança de comportamento que vai caracterizar essa autotransformação. Muito ligeiro. E na autotransformação é usar o conhecimento, o autoconhecimento, o que se sabe sobre quem é, o que a gente faz, o espírito que a gente é, e vai
vamos utilizar para melhorar. Se não conseguir fazer isso, pode surgir em torno disso a cobrança e a culpa, né? Que a culpa, quanto atraso tem apresentado para a humanidade? Como se a pessoa, ou o espírito fosse Deus, né? Se eu tivesse lá naquele dia, naquela casa, no centro espírita, no meu trabalho, não tinha acontecido isso. Se na hora que houve aquela perda, aquele incidente, se eu tivesse lá, isso não teria acontecido. Como se nós, eu aqui, a gente fosse Deus. Ninguém tem o controle, o poder de tudo sobre todos. E o controle, tenho para relembrar para nós, que o controle de tudo, você querer ter o controle de tudo o tempo inteiro, ele é uma patologia que pode, se a pessoa não se cuidar, não fizer um tratamento na casa espírita, um tratamento psicológico e talvez com medicação, esse controle contínuo, onde é que está, que horas volta, com quem que tu está, já está tudo resolvido, já fez isso, ele pode levar à síndrome do pânico. Pode. Porque o espírito ele quer controlar tanto, porque ele foge de si mesmo, que chega uma hora, a vida apresenta uma circunstância bem diferente, que foge totalmente daquele suposto controle, e aí o espírito se desestrutura, surta, traduzindo para o bom português. Então, nessa autotransformação, a gente sabe o Evangelho segundo o Espiritismo, as passagens, as parábolas, os conhecimentos, a gente sabe. E como vai aplicar? Se às vezes aquilo que aquela pessoa disse está completamente contrário àquilo que tu quer colaborar, que tu quer ajudar naquele momento e você também não consegue falar ou silencia, ou porque entende que aquela pessoa tem uma leitura de 2, 3, 5 mil livros e você acha que a tua contribuição vai ser insignificante. Por quê? Se todos temos sempre o que colaborar, cada um fazendo a sua parte, procurando fazer o melhor. Então, a cobrança e a culpa são emoções ainda desestruturantes, diferente do combinar, do organizar, do trabalho em equipe, estamos todo mundo juntos, né? Das vozes se ouvirem, se respeitarem e viver o amor ao próximo para o bem de todos, como foi solicitado aqui pela compra das cadeiras. O valor de cada cadeira. Mas se uma pessoa consegue dar R$5, contribuir com o mínimo que puder, vai juntando num todo e o bem e o melhor acontece para todos. É muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples. Então, esse caminho... Estou chegando no final, são 7h30, né? Esse caminho do autoconhecimento para a autotransformação, ele requer uma ponte. Como agora a ponte é moda, né? As pontes estão em moda, só que essa que eu trago aqui, que a autora espiritual já nos apresentou faz muito tempo, é a ponte do auto-amor. Do auto-amor entre o autoconhecimento e a autotransformação. Então, é aquela atitude de entender, de introjetar o que precisa ser modificado em mim, para que eu seja feliz, para que eu tenha um comportamento ajustado de acordo com as agressões que a gente sofre, com aquilo que chega até a mim. Porque aquilo, e mudar esse comportamento. Aquilo que me incomoda, que me perturba, que causa ressonância em mim, é porque não está bem resolvido, não está elaborado dentro da gente. Por que às vezes você sai do centro espírita com uma expressão, com um senho triste, depressivo, deprimido, se a casa espírita a gente vai para aprender, para nos fortalecer, para orar, né? A espiritualidade maior, eles estão fazendo por nós muita coisa boa o tempo inteiro. E o que eu, você e nós estamos fazendo por cada um de nós? Por cada um de nós. É um compromisso do próprio espírito. Então, essa ponte do auto-amor
é esse se acolhendo com muito amor, com muito amor. E o que precisa ser mudado? E mudar devagar, passo a passo, um dia de cada vez, para poder olhar para dentro da gente mesmo e sentir mais do que dizer, sentir. Em relação a 4 anos atrás, eu estou um pouco mais leve. Em relação a 1 ano atrás, eu ouvia isso dessa pessoa, eu não tinha esse comportamento. Em relação a 1 mês atrás, eu conseguia conversar. Da semana passada até essa semana, a minha atitude é de ouvir, silenciar, orar e agir. Então, agir diferente do reagir. No agir, eu ouço aquilo que até nem me agrada, que eu não gosto e não concordo, mas eu analiso, eu penso, eu paro, antes de devolver de qualquer jeito, que é o reagir, né? O agir eu penso, eu analiso e, olha, no meu ponto de vista, segundo a perspectiva de Kardec, essa circunstância seria melhor resolvida assim. E o reagir, você ouve um desagrado, algo que você não concorda, o teu ponto de vista é diferente, e aí já sai tudo de qualquer jeito, principalmente em semana de lua cheia. Tudo que vem, mas uma pessoa espírita falando de lua cheia é assim. É assim. Presta atenção nas semanas de lua cheia. É aquela coisa assim, você ouve e já projeta o pior no mundo. E essa questão do conhece-te a ti mesmo, do conhecimento socrático, justamente isso, né? Parar e pensar e agir. O que eu posso devolver para o planeta disso que eu recebi agora? A Maria Modesto Cravo, que é uma das colaboradoras da Irmãs de Fogo, já vou chegar no final. Ela foi católica há muitos anos. Depois estudou a doutrina espírita, se uniu com o Inácio Ferreira. Inácio Ferreira fundaram o Sanatório Espírita de Uberaba. E aí ela seguiu trabalhando e estudando a doutrina espírita. Uma médium excelente, maravilhosa. Aí as freiras que não gostaram da atitude dela, porque ela tinha assumido para si o estudo e a prática da doutrina espírita, mandaram um presente para ela. Um saco cheio de estrume de vaca. E aí ela olhou para aquele presente e disse assim, me dá aqui. Daqui a um tempo a gente vai devolver esse presente. O que ela fez? Ela pegou aquele estrume ali, mandou adubarem, plantaram roseiras. 2 anos depois ela devolveu um vaso cheio de rosas para aquelas pessoas que tinham doado aquele presente. Então, né, cada um é o que é e oferece o que tem para oferecer. A questão do acolhimento, né? Acolher-se, iluminar esse entendimento que cada um consegue ir se desenvolvendo, interpretando e vivendo e aplicando as leis divinas conforme o nível de conhecimento, de instrução de cada espírito, e isso varia ao infinito, né? E entender essa motivação, essa compreensão de que a gente é limitado, que a gente tem os aspectos obscuros da nossa sombra que estão lá no inconsciente, mas que de alguma forma eles vêm para a consciência, por quê? Para eu transformar em algo bom. Para hoje, 2 anos depois de uma discussão que eu tive com uma pessoa lá, eu olho para essa situação e me analiso e percebo que aquela pessoa, ela reagiu como ela conseguiu reagir. E a minha atitude foi a que eu achei melhor naquele momento, aquele comportamento que eu tive. Só que hoje a gente consegue estar aqui conversando, delineando novos propósitos, um novo significado para aquilo que aconteceu. Um novo olhar. Não vai? Vai. Opa. Aqui, Jesus. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? Tem aquela passagem que Lucas, no capítulo 9, versículo 47, ele narra que os apóstolos estavam reunidos, disputando entre eles quem era o maior, quem era o mais poderoso.
E Jesus havia feito uma leitura mental de cada um deles, porque ele era um educador emocional por excelência, sabia o que estava no pensamento e no coração dos apóstolos. Então, Jesus sabia que eles estavam realmente disputando entre si, quem era o mais importante. E Jesus traz o menino para o centro daquela discussão e colocou aquele menino ali como símbolo da pureza do coração, da pureza das intenções, o centro da vida psicológica, a pureza, e não a gritaria do ego, porque eles estavam ali superdimensionando o ego, quem era o mais importante entre todos. E Jesus simplesmente trouxe aquela criança ali, destacando toda a pureza que deve existir nos nossos corações, que é um exercício muito contínuo, de saber ouvir, respeitar e dar lugar à voz, à vez do outro, e não dar excesso de voz à gritaria do nosso ego. Fazendo um fechamento aqui. Então, com essa análise contínua e perseverante de mim mesma, de cada um de nós, a gente vai se autodescobrindo, se autoamando, se autoaceitando, acolhendo com muito amor, que a gente não consegue mudar, umas imperfeições milenares que a gente carrega há tanto tempo, e que existe um esforço contínuo, perseverante, contínuo, para a gente acessar essa criança divina, rica de pureza e liberdade, né? Uma afeição sadia. Nós vamos acabar encontrando esses caminhos para nos levar ao acesso à pureza dessa criança que habita dentro, no interior de todos nós, para levar a vida com um pouco mais de leveza, com mais fé, com realmente mais confiança em Deus. Porque a gente dizer eu confio em Deus é algo. Agora você sentir a confiança em Deus, você, nós, é outro. É muito mais profundo. Agradeço por me emprestarem os ouvidos de vocês, pelo carinho, pela acolhida da casa, por tudo e por todos. Que Jesus seja sempre a nossa maior inspiração. Obrigada.